essa flecha vai enfrentar uma resistência. Como um gatinho que vai para trás para dar o impulso. Às vezes a gente precisa recuar um pouquinho diante dos nossos problemas, da nossa vida, para ter uma dimensão melhor do que nós queremos realmente. Nossos contratempos, as nossas dificuldades, ou seja, aquilo que nos puxa um pouquinho às vezes para trás, não são retrocessos que fazem a gente se perder ou perder força. Pelo contrário, faz com que a gente tenha uma noção muito maior daquilo que a gente realmente está buscando. E é a força necessária para que a gente possa se lançar para o nosso alvo, os nossos objetivos. Então, ser puxado um pouquinho para trás, às vezes diante de uma dificuldade, não é um retrocesso, mas é uma forma de nos mostrar superação e resiliência. Quando a gente mira o alvo, a gente tem a ideia de que nós queremos atingir aquele alvo, aquele objetivo claro na nossa vida. E a gente vai direcionando toda a nossa energia, todo o nosso esforço para atingir aquele alvo. Será que a gente está mirando realmente um alvo ou a gente está tirando para qualquer lado? Quando a gente tem um alvo certeiro, eu quero melhorar a minha saúde, eu quero a minha felicidade, eu quero a minha paz. Eu estou mirando realmente naquilo que me leva à paz? É importante esse foco, porque o arqueiro, ele vai precisar de concentração e a intenção firme para que ele possa mirar esse alvo. Se ele fica mirando para tudo quanto é possibilidade que está ao redor dele, ele não consegue a concentração necessária para atingir o seu objetivo. Então, quando o arqueiro mira e foca, ele precisa de planejamento, determinação e foco. Quando o arqueiro, que é a nossa intenção, o arco, que é o nosso meio, a nossa vontade, a flecha, que é a ação de ir para o alvo, e o próprio alvo, que é o objetivo, estão interligados, estão funcionando em harmonia, nós conseguimos uma maestria perfeita naquela ação. E vocês podem perceber que quando o arqueiro está manipulando o arco e a flecha, é como se o arco fosse uma extensão do braço dele. Ele se funde com esse instrumento. Ele age com a consciência plena do que ele está fazendo ali. E mesmo que o resultado não seja atingir o alvo, porque ele pode se focar, se concentrar, fazer o impulso necessário, o retrocesso, mas às vezes passa do ladinho do alvo, erra o alvo. Mesmo assim, ele sabe que ele deu tudo de si para aquela ação, aquele objetivo, ele se preparou. E ele vai precisar, talvez, refazer aquele movimento. Pode, por mais que ele tenha técnica, não dá certo do jeito que seria necessário. E na nossa vida, nós às vezes fazemos tudo o que é possível, que a gente acha que é bom, e às vezes a gente ainda não atinge aquilo que a gente queria, que é o alvo certinho lá para ganhar o ponto. Mas nós estamos tentando, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos treinando. Um arqueiro de Olimpíada, ele não vai atirar e da primeira vez ele vai acertar ali perfeitamente o centro daquele alvo. Ele treinou muito e ele errou muito até atingir a perfeição. E nós também somos assim. Mas não é a flecha que escolhe o alvo, é o arqueiro. A flecha, ela vai para qualquer lado. Ela pode inclusive atingir o alvo, mas é o arqueiro que faz todo o trabalho. Então somos nós que planejamos, que treinamos, que erramos, que conquistamos tudo. A flecha, a nossa vida,
as nossas dificuldades, elas são o nosso instrumento. E nós, como arqueiros, somos aqueles que direcionamos um instrumento para atingir aquilo que nós desejamos. Quantas vezes mais nós vamos desviar do grande arqueiro? Porque Jesus tem uma flecha apontada para nós. A flecha da sabedoria do Evangelho. Quantas ainda vão ser preciso ser lançadas para que atinjam o alvo? Porque Jesus tem a maestria do domínio daquele Evangelho para atingir nosso coração. Mas nós, como alvo, sabe aqueles alvos que são móveis? Não tão fixos. Às vezes Jesus quer atingir, a gente desvia. Quantas vezes mais nós não vamos nos permitir ser atingidos pelo amor maior? O grande arqueiro está lá, jogando as suas flechas de amor. E nós, como alvo, precisamos ir em direção a essa mira do arqueiro. Renascer com Cristo, que é muito todo o que nós estamos percebendo hoje nessa atmosfera de Natal. Esse renascimento com Cristo é uma profunda transformação espiritual. É um novo nascimento, é um nascimento aqui dentro de elementos que estão ali, que precisam germinar. Essa jornada que é contínua, muitas vezes ela precisa de reinícios. Precisamos, às vezes, resetar caminhos e voltar a construir um caminho de novo. É renovar esses pensamentos e esses comportamentos para assim conseguirmos estar no alvo do amor. Quando a gente muda pensamentos, comportamentos, nós somos cada vez mais flechados pela sabedoria do Evangelho. E essa flecha não dói. Essa flecha é de amor. Existem flechas que machucam, mas essa não machuca. Essa é como uma vacina que nos fortalece. E aí a gente vai ter uma vida mais plena, uma vida alinhada com o Evangelho. Como que a gente está lidando com o acúmulo de sentimentos, de memórias, de relações mal resolvidas, que estão pesando em cima de nós, impedindo que a gente viva plenamente? Quanto entulho emocional a gente não está acumulando no nosso coração? Sentimentos que não foram processados, que ainda estão remoendo lá dentro, experiências que nós já passamos, que não foram muito boas e que ainda não foram ressignificadas por nós. Quanta autocrítica negativa que a gente tem em relação a nós mesmos. Eu lembrei daqueles quartos de acumulador, daquelas dependências de casa de acumulador, sabe? Às vezes a gente vai acumulando tanta coisa que já não nos pertence mais, que não serve mais para nós. E o que acontece quando a gente tira isso? Aquele quarto que parece que não cabe mais nada aqui, né? Não cabe mesmo. Tem tanta coisa que não me serve mais que está ali acumulada. Mas se eu fizer uma faxina, esse mesmo local, ele abre espaço. Esse mesmo local vai trazer para nós uma sensação de limpeza, de ordem. Não dá uma sensação de bem-estar estar aqui? Claro que isso é um processo, não é rapidinho que a gente faz, né? Como uma
uma faxina de casa que a gente tira tudo e joga fora, não é? Por quê? Porque deixar ir as coisas que não fazem bem parece muito simples, né? Mas exige coragem da gente. Coragem de abandonar tudo aquilo que a gente constrói ao redor das nossas dores. E às vezes são construções ao redor das nossas dores que são às vezes tão sólidas, tão firmes, que é difícil a gente desapegar, ou deixar, ou derrubar, ou tirar da nossa frente. Será que a gente consegue identificar o que não pertence mais a nós mesmos? Ou quais são aqueles valores que já mudaram? Porque nós vamos mudando os nossos pensamentos, as nossas ideias, né? Quais são os valores que já não servem mais para mim? Que eu já modifiquei com as minhas experiências passadas? Quais são os valores que eu desejo fortalecer em mim? Será que eu consigo identificar isso? Por quê? Quando eu identifico, será que eu estou disposto a desapegar disso? Ou abandonar velhos costumes que já não traz mais paz para mim? Que já não traz mais nada de positivo? Será que eu estou, assim, pronto para abrir espaço naquele quarto entulhado que eu tenho, que é o meu coração, e deixar que o novo entre e venha realizar algo diferente em mim? A coragem vai nascer dos nossos valores morais, daquilo que a gente vai aprendendo e vai elegendo para seguir. Vai vencendo essas barreiras. Coragem não é não ter medo, porque nós temos medo. Nós enfrentamos todas as nossas dificuldades com medo, com receio. Nós ainda temos uma insegurança, mas nós temos o quê? A fé. O entendimento de que mesmo com receio, de que as coisas podem não dar certo, nós estamos fazendo o nosso melhor, que nós temos amparo. E que dali a gente precisa tirar uma lição. Isso vai fazendo com que a gente vá conquistando cada vez mais consciência de nós mesmos. E aí, novas possibilidades vão surgindo na nossa frente. Então, ter coragem não é dizer eu não tenho medo e eu sou destemido e eu faço, né? Eu só tenho possível. Não. Ter coragem é saber que eu tenho medo, mas eu enfrento, mesmo assim, com os meus medos, aquilo que eu preciso enfrentar na minha vida. A resiliência, nós já conversamos isso numa outra ocasião, também é uma ferramenta muito importante para nós. Porque é adaptar-se às mudanças, é ser flexível com aquilo que está me acontecendo, e dentro dessa adaptação e essa flexibilidade, eu tirar um aprendizado e crescer, sair fortalecido da experiência. Coragem e resiliência são importantes para que a gente comece a fazer a faxina no nosso coraçãozinho entulhado. Jesus elegeu para si não aqueles perfeitos. Ele elegeu para si aqueles que tinham muito a aprender, e só ficou com ele aqueles que limparam o seu coração, desapegaram de velhos costumes e se renovaram e renasceram. Todos esses apóstolos e discípulos, todos eles tinham uma característica de dificuldades morais, de dificuldades emocionais, e todos eles permitiram que Jesus, com a sua mensagem, entrasse em seu coração, e eles renasceram para esta vida, ainda nesta vida. Mudaram suas atitudes, mudaram seus valores e saíram pelo este mundo afora, mostrando que o Evangelho muda qualquer um, muda as vidas, muda os destinos de todos.
mas eu não estou pronto. É assim? Para sair daqui, que Jesus saiu, eu não me sinto pronto. Porque Jesus, no meu coração, está querendo entrar. Quero que ele faça morada, mas olha, ele vem com uma linha e tudo. Um Jesus muito cheio de todas as suas competências, parece demais para mim, que ainda não consigo entender totalmente aquela mensagem que ele traz. Mas não é por isso que a gente vai fechar as portas para ele. Porque a gente pode começar fazendo uma faxininha no nosso coração e abrindo espaço. Um espaçozinho que caiba uma pequena manjedoura. Não precisa caber o Jesus inteiro ainda. Talvez ele seja muito para a gente entender. Mas caiba uma manjedoura. Todo mundo aqui que tem criança pequena, que conhece quem tem a criança pequena, sabe, quando vem um bebezinho novo, a gente faz o quê? Um quartinho, um bercinho, às vezes nem bercinho, às vezes fica no carrinho do lado da mãe no quarto. Mas a criança cresce. A criança nutrida, a criança acalentada, ela cresce. E aí o bercinho não vai ser mais suficiente. Então eu preciso abrir espaço no quarto para pôr uma caminha. E essa criança cresce. E eu preciso abrir espaço para transformar aquele quartinho que antes era entulhado, só cabia um bercinho, num quarto que caiba um Jesus inteiro. Ele quer, assim como o arqueiro, que a flecha do seu amor atinja cada coração. Ele quer fazer morada no seu coração. Para isso, ele precisa crescer no seu coração, no coração de cada um de nós. Crescendo no coração de nós, não há mais espaço para nada que entule, que atravanque, que atrapalhe. Crescendo em nosso coração, só vai poder haver mais espaço para esse amor aumentar e fazer todo sentido na nossa vida. Podemos fazer essa faxina no nosso coração? Podemos refletir nessa época que precisamos renovar pensamentos, renovar sentimentos, tirar aquilo que não mais nos pertence ou não cabe mais para nós e abrir espaço para ele crescer no nosso coração. Esse é o Natal, é esse renascimento que a todo ano nos convida, um pouquinho de cada vez. Que a gente possa permitir isso, que a gente possa dar o espaço para Jesus em nós. E dessa forma, ninguém aqui mais vai sofrer, ninguém aqui mais vai sentir vazio, ninguém aqui mais vai se sentir desamparado. Vamos, neste momento, refletindo sobre Jesus em nós. Vamos trazer com o nosso pensamento a calma, a paz e a tranquilidade que tanto desejamos. Vamos nos reportar, cada um de nós, aquela cena na estalagem. Vamos olhar ao redor daquela manjedoura onde está o menino que nasceu, a promessa do amor de Deus para nós. Vamos olhar essa cena
E vamos sentir esse amor que transborda para nós. Vamos pegar com as nossas mãos essa manjedoura com o menino e colocar no nosso peito, dentro do nosso coração. Vamos trazer para nós a paz, a harmonia. Vamos trazer para nós as virtudes que Ele tanto nos ensinou. Vamos deixar Ele crescer. Ele está crescendo. E essa luz está se intensificando no nosso coração. Já não cabe mais em nós. Essa luz transborda por todos os nossos poros. E vai se distribuir para todo este planeta. Vai até cada lugar, a cada pontinho que esteja precisando de um bálsamo. E vai se difundindo, e uma corrente de amor vai percorrendo este planeta e vai voltando para nós, porque tudo é reciprocidade. E ao voltar para nós, vamos nos fortalecendo cada vez mais. E nesse fortalecimento, vamos sentindo a nossa fé e a nossa esperança sendo renovadas. E nossa crença de que tudo no amor é possível. Vamos nos sentindo amparados pelo amor maior, pela espiritualidade amiga. E saímos daqui fortalecidos, confiantes que este é o caminho a seguir. Graças a Deus. Agora nós vamos para os nossos passos, as meninas vão direcionar, ok? Um Feliz Natal a todos, que Jesus renasça e se fortaleça.